Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, a primeira parte do verso. Diz o texto, em Atos 1,14, a primeira parte do verso: todos estes perseveravam unânimes em oração. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Eu quero partilhar com a igreja nesta manhã um pouco sobre oração. E quero levantar aqui algumas questões. É possível ser um crente, um cristão, nascido de novo, batizado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo da promessa, cujo nome está escrito no livro da vida? É possível um crente assim dispensar a oração da sua vida? É possível ser um cristão verdadeiro sem orar? É possível ser fiel a Deus sem a prática da oração? É possível a igreja ser santa, ser piedosa, ser cheia do Espírito Santo, sem oração? Até que ponto você e eu acreditamos na oração? Até que ponto a nossa prática de oração revela aquilo que cremos acerca da oração? Eu queria hoje fazer um levantamento sobre essa questão na Escritura e na história, porque nos parece que nos dias atuais a Igreja de Deus, imperceptivelmente ou deliberadamente, parece estar se esquecendo da prioridade da oração. Nós temos orado pouco. Não tem sido a oração a marca da igreja. E quando nós olhamos para a Bíblia, para a história da igreja, nós nunca vamos encontrar sequer um exemplo de uma igreja que dispensou a oração, ou que não priorizou a oração, ou que não viveu intensamente a oração, que pudesse ser uma igreja santa, que pudesse ser uma igreja missionária, que pudesse ser uma igreja que experimentava o impacto da presença e do poder de Deus na sua vida e através da sua vida. Você crê na oração? Há pouco tempo eu ouvi um crente falando de que oração era uma coisa que devia ficar lá no último ponto da lista da vida cristã, que não era tão prioridade, que só aquelas pessoas que não gostavam de buscar o conhecimento deviam se dedicar à oração. Será isso verdade? Será que o conhecimento está em oposição à oração? Será que as pessoas que conhecem mais Bíblia oram menos? Será que as pessoas que conhecem mais teologia devem orar menos? Será que as pessoas que estudam mais deveriam orar menos? Será que a oração é para aquelas pessoas que estão vazias de conhecimento? Então eu chamo a sua atenção para olharmos a Bíblia. Vamos olhar um pouquinho. Eu vejo Abraão, pai da fé. A Bíblia diz que ele era um homem de oração, que ele era um intercessor. E foi por causa da oração de Abraão que Ló foi poupado da tragédia que desabou sobre Sodoma e Gomorra. Deus se lembrou de Abraão e poupou Ló. Eu vejo seu neto Jacó orando, e orando com lágrimas. E diz a palavra de Deus que ele orou com lágrimas, agarrado no Senhor, dizendo: se tu não me abençoares, eu não te deixarei ir. Orou com intensidade, com perseverança. Eu vejo Moisés, o maior líder da história do povo de Deus, um homem de cultura enciclopédica, de cultura peregrina, de mente prismática, um líder sem paralelos talvez na história, mas um homem que aprendeu a conhecer a intimidade de Deus, e por causa da sua intercessão, a nação peregrina não pereceu no deserto. Não foi a intercessão de Moisés, e a nação teria sido exterminada por Deus em Cades Barneia. E Moisés então ora, diz: Deus, perdoa o pecado desse povo, senão risca o meu nome do livro que escreveste. E Deus poupou a nação. Eu vejo Josué, aquele forte líder que introduziu o povo na terra prometida, prostrado de joelhos, com o rosto em terra, pedindo clemência e misericórdia a Deus em favor do seu povo. Eu vejo Samuel, o maior juiz de Israel,
Num momento dramático da história da nação, ele se levanta e diz: longe de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Eu vejo Neemias, o grande reformador, o administrador ímpar, o estrategista, o estadista de espírito prático e valente, um homem de oração, um homem que chora, um homem que jejua, um homem que coloca a causa do seu povo com veemência diante de Deus. Eu vejo Daniel, talvez um dos homens mais extraordinários da história da humanidade. Um homem que suplantou o poder dos impérios megalomaníacos e continuou influenciando em terra estrangeira, mas um homem capaz de jejuar, um homem capaz de orar, um homem capaz de fechar a boca dos leões pelo poder da oração, um homem que entra em jejum e oração e diz a Bíblia que os céus se movem. E Deus ordena o arcanjo Miguel para sair em defesa daquela batalha, para que a resposta chegasse a ele. Eu vejo Jesus, o próprio Deus encarnado, o próprio Filho de Deus, o homem perfeito, chorando no Getsêmani, com soluços, muitas lágrimas. Eu vejo Jesus orando no Jordão e o céu se abrindo. Eu vejo Jesus orando no deserto e triunfando sobre Satanás. Eu vejo Jesus deixando a multidão que o buscava e se refugiando em montes solitariamente para buscar a face do Pai. Eu vejo Jesus orando a noite inteira para tomar as decisões mais importantes do seu ministério. Eu vejo Jesus orando no Getsêmani, na cruz. Olhamos para Jesus hoje, Ele está diante do trono da graça, à destra do Pai intercedendo por nós. Eu vejo Paulo. Quando a Bíblia fala de Paulo, a primeira prova que deram da sua conversão foi esta: ele está orando. Ele está orando. Aquele homem que ora em todas as circunstâncias, ora com lágrimas, ora com jejuns, ora nas sinagogas, ora no templo, ora nos lares, ora na praia, ora na prisão, ora doente, ora com saúde, em todo momento, em toda circunstância. Se você crê na oração, você tem uma nuvem de testemunhas ao seu lado, ao seu redor. Eu vou para a história da igreja e os pais da igreja estão orando. Vejo Policarpo, vejo Irineu, vejo Crisóstomo, vejo Agostinho, homens que influenciaram a história, homens que buscaram a Deus. Eu olho para os pré-reformadores e eles estão orando. John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, homens de oração. A história chega a registrar que as orações de Jerônimo Savonarola e a pregação dele foram de tal intensidade que a cidade onde ele estava foi profundamente abalada, profundamente sensibilizada, profundamente tocada pelas orações de Jerônimo Savonarola. Eu vou para os reformadores e não encontro sequer uma exceção. Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, eram homens de oração, ao ponto da rainha da Escócia afirmar que ela temia mais as orações de John Knox do que os exércitos da Inglaterra, ao ponto deste homem, que era um grande reformador, passar noites e noites em oração. E quando a sua esposa o vinha chamar para se alimentar, ele dizia: como eu posso comer, como eu posso me alimentar, se o meu país está perecendo? E ele orava em lágrimas, dizendo: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Este homem viu talvez um dos maiores milagres da história através da oração e da pregação. Quando ele volta para a Escócia em 1559, a Escócia era um país dominado pelo catolicismo romano, e em 1560, anos depois, o parlamento já tinha adotado o presbiterianismo como religião daquele país, pela influência poderosa de Knox, pelas suas orações e pregação fervorosa. Eu olho para os puritanos e eles são homens de oração, os gigantes da intelectualidade, da piedade, talvez aqueles que alcançaram o ponto mais alto da intelectualidade teológica e da piedade espiritual, como John Owen, como Richard Baxter, homens que passavam noites em oração. Eu olho para os avivalistas e eles são homens de oração, todos eles. Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards,
Charles Finney, Dwight Lyman Moody, Torrey, Evan Roberts e tantos outros que Deus levantou. Eu olho para os missionários e todos eles foram homens que marcaram a história pela oração. William Carey, Hudson Taylor, David Bryant, Carlos Studd, John Hyde e tantos outros que engrossaram as fileiras desses intercessores. Meus irmãos, eu estou seguro, estou certo, de que sem oração não há cristianismo bíblico. Sem oração não há crente forte. Sem oração não há igreja santa. Sem oração não há igreja que experimente o poder de Deus para uma vida piedosa e para o crescimento numérico. O texto que lemos nos fala que a igreja cristã nasceu numa reunião de oração. A igreja cristã nasceu numa reunião de oração. Todos perseveravam unânimes em oração. Aqueles crentes, 120 crentes que se reuniram no cenáculo, entendiam uma coisa: que a oração não era apenas para um grupo de intercessão, que a oração não era apenas para os mais espirituais, ou que a oração não era para aquele grupo que não era tanto dado ao estudo, ao conhecimento, e então deviam se dedicar à oração. Todos eles, os apóstolos, as mulheres, Maria, seus filhos, todos aqueles cristãos se reuniram, todos. Ninguém podia faltar, ninguém podia estar ausente. Era um esforço conjunto, era uma intensidade de alma derramada, e diz a palavra de Deus que eles perseveraram. E somos informados de que eles ficaram ali 10 dias, orando, perseverando, e diz o texto que unanimemente oravam. Leia o livro de Atos e você vai ver que a igreja primitiva orava, mas orava unanimemente. Unanimemente eles oravam, unanimemente eles levantavam a voz. Havia um coro, havia uma intensidade, havia uma harmonia, havia um conjunto de esforço, de dedicação na oração. Quando essa igreja orava, a casa tremia, as portas das prisões se abriam, os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos, os incrédulos eram convertidos. Você vai notar que os apóstolos tomam uma decisão histórica lá em Atos 6,4, quando eles dizem assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Me impressiona isso, porque eles estavam trabalhando, eles estavam servindo as mesas, o trabalho era intenso, a assistência social era uma necessidade gritante, era um trabalho urgente. Mas eles tomaram a decisão: nós vamos constituir 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria, para cuidarem dessa parte, mas nós, quanto a nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. E eu não sei se você já perguntou ao seu coração, por que o Espírito Santo, que inspirou esse texto, teve o cuidado de colocar oração antes do ministério da palavra? Por que não está escrito aqui: quanto a nós, nos consagraremos ao ministério da palavra e à oração? Mas está escrito: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O que é mais importante? Ministério da palavra ou oração? Oração ou ministério da palavra? A melhor resposta que eu já encontrei para esta pergunta foi de um doutor coreano que esteve conosco num dos congressos da Igreja Presbiteriana do Brasil em Salvador. Ele disse assim: Deus dá tanto valor à sua palavra, Deus prioriza tanto a sua palavra, a palavra de Deus merece tal supremacia que Deus colocou a oração primeiro. Porque se você não é um homem e uma mulher de oração, a palavra de Deus não vai ter impacto e poder na sua boca. Uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Uma coisa é pregar a palavra, outra coisa é pregar a palavra no poder do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas pregam e a palavra não produz o impacto? Quantas vezes proferimos a palavra de Deus e ela provoca sono? Quantas vezes se prega a palavra de Deus e não se vê os resultados? E por quê? Quando não tem oração nos bancos, não tem poder no púlpito. Quando não tem oração, não tem virtude do Espírito Santo em ação. Quando perguntaram para Dwight,
para Charles Haddon Spurgeon, que pregava dominicalmente para cerca de 12 mil pessoas no tabernáculo de Londres. Qual é o segredo do crescimento da igreja do tabernáculo? E ele respondeu: o segredo do crescimento da igreja do tabernáculo é que esta igreja ora. E diz, as reuniões de oração da segunda-feira, que a igreja se reunia todas as segundas-feiras para orar, diz, o templo está lotado de pessoas orando. Sem oração, a igreja não pode caminhar na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Olhe para a Escritura, e vocês verão que a oração é a base da manifestação poderosa de Deus no meio da igreja. O profeta Isaías disse, falando em nome de Deus, porque derramarei água sobre o sedento, derramarei torrentes sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, sobre os filhos de Abraão, sobre a descendência de Abraão, e eles brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, o outro escreverá na própria palma da mão, eu sou do Senhor. Note você que a água é derramada sobre o sedento, as torrentes são derramadas sobre a terra seca, o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que têm sede de Deus. Enquanto a igreja não manifestar sede de Deus, enquanto Deus não for o maior alvo da busca da igreja, é impossível que Deus cumpra a sua palavra, porque a sua palavra está ligada à própria promessa de Deus. Ele vela pela sua palavra em a cumprir, mas todas as vezes que nós nos desviamos dos princípios dessa palavra, Deus encolhe a sua mão, porque Ele precisa honrar a própria palavra que Ele deu. Amados irmãos, se nós queremos uma vida santa, se nós queremos ver esta igreja sendo santificada, se nós queremos ver os lares desta família sendo transformados, se nós queremos ver as nossas crianças andando no temor do Senhor, se nós queremos ver os adolescentes desta igreja sendo vasos de honra nas mãos de Deus, se nós queremos ver os jovens desta igreja sendo varões santos, padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, se nós quisermos ver casais sendo restaurados e sendo cheios do Espírito Santo, se nós quisermos ver essa igreja experimentando um despertamento espiritual e pessoas sendo convertidas aqui, é necessário que essa igreja se desperte para a oração. O Senhor Jesus Cristo disse, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus disse que a igreja não precisava e não podia tentar fazer a obra de Deus sem poder. Nós precisamos desse poder. E sabe, irmãos, não adianta nós lermos livros sobre oração, não adianta nós conhecermos a teologia da oração, não adianta nós lermos sobre aqueles que oraram no passado, nós precisamos orar. Dr. Edwin Orr, talvez o maior estudioso sobre avivamento de toda a história da igreja, conta sobre o colapso econômico que atingiu os Estados Unidos nos idos de 1850. Os bancos fracassaram, os empresários entraram em crise, as estradas de ferro faliram, fábricas fecharam as portas, milhões de trabalhadores ficaram desempregados. A situação americana tornou-se desesperadora, até que no dia 1º de julho de 1857, um homem de negócio chamado Jeremias Lampier, assumiu o posto de um missionário urbano e escreveu um folheto, convocando as pessoas a buscarem a Deus. E ele distribuiu este folheto em Nova York, a partir do dia 1º de julho. No dia 23 de setembro daquele ano, ele abre uma reunião de oração num hotel em Nova York. No primeiro dia, foram 6 pessoas. Na outra semana, foram 40 pessoas. A partir daí, a reunião já não era apenas semanal, mas passou a ser diária. E em 6 meses, tinham 10 mil homens e mulheres orando em Nova York, buscando um despertamento espiritual para a vida da igreja. Em 6 meses, mais de 1 milhão de pessoas convertidas foram agregadas às igrejas do país. Eu creio, meu amado irmão, que é tempo da nossa igreja buscar a Deus em oração com prioridade.
Eu sei que você deve ter sua vida devocional na sua casa. Eu sei que você deve orar por você, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Mas é tempo desta igreja, como corpo, como coletividade, dizer: Deus, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, nós carecemos da Tua graça. É tempo desta igreja renovar a sua fé no Deus que age, que intervém, que muda circunstâncias. Eu vejo a oração mudando circunstâncias impossíveis de serem mudadas. Quantas vezes, irmãos, nós entramos por linhas, por caminhos, por métodos que não são os de Deus, enquanto devíamos orar. Pedro estava preso, sentença de morte lavrada, guardada em segurança máxima. Mas diz a Bíblia, porém a igreja estava orando. E Deus então mandou um anjo que quebrou as algemas, abriu o portão de ferro, que libertou o apóstolo Pedro. Eu vejo o rei Ezequias recebendo uma sentença de morte e parando para orar e chorar diante de Deus. E Deus reverte aquela sentença e cura-o daquela enfermidade. Eu vejo Moisés com as mãos estendidas. E enquanto as mãos estendidas estavam em oração, o povo de Deus prevalecia na batalha lá no campo. Quando as mãos de Moisés descaíam, o inimigo prevalecia lá no campo. Até quando nós vamos lutar com armas carnais para tratar das questões da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da vida da igreja? Eu vejo a oração como um instrumento de Deus para nos capacitar para enfrentar as horas mais amargas da vida. Quantas vezes nós passamos pela crise, pelo vale, e usamos outros meios e outros métodos e deixamos de buscar o Deus vivo que pode reverter a situação. A Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu quero conclamar a igreja a orar, a ser uma igreja de oração. Se esta igreja tem uma marca de ser fiel à doutrina, e eu louvo a Deus por isso, eu penso que falta a esta igreja mais empenho na oração. Está existindo um desequilíbrio na vida da igreja. Nós não podemos apenas ter zelo por uma área e ter desprezo pela outra. Às vezes, irmãos, é preocupante nós termos uma vigília de oração na igreja e não termos 10% da igreja numa vigília de oração, que acontece uma vez por mês. Por que será? Será que não cremos na oração? Será que não é prioridade a oração? É preocupante esta igreja ter uma reunião de oração semanal pela manhã e não termos aqui 5% da igreja. Por que será? E eu não estou entrando nem naqueles que não podem vir. Eu sei que uma série de irmãos não podem vir. Muitos estudam, outros começam cedo no trabalho. Mas por que será que aqueles que podem não vêm? Até que ponto nós queremos mesmo que Deus intervenha na nossa vida? Eu quero convidar você a curvar sua fronte. Nós vamos orar. Meu amado, eu quero te pedir em nome de Jesus que você nesta manhã avalie a sua vida. Você é um homem de oração? Você é uma mulher de oração? Será que as pessoas podiam falar a seu respeito como falaram de Saulo? Ele é uma pessoa convertida, ele está orando. Olha para ele está orando. Você tem orado pela sua vida, pela sua família, pela sua igreja? Você crê no poder da oração? Se você crê e ora, uma nuvem de testemunhas acompanham você. Os patriarcas, os profetas, os reis, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os avivalistas, os missionários. Deus sustenta a nossa vida e aqueça o nosso coração, Senhor. Assim como Samuel orou, nós queremos também orar nesta manhã, longe de nós pecarmos contra Ti, deixando de orar pelo Teu povo. Meu Deus, derrama sobre a Tua igreja nesta manhã o espírito de súplicas e dá-nos, Deus, fome do eterno, necessidade de estar na Tua presença, prazer e deleite na oração. Ah, Senhor, move e inclina o coração de cada um de nós para Te buscarmos em primeiro lugar. Ensina-nos a depender mais dos Teus recursos do que dos nossos, e a saber que és Tu quem edifica a igreja.
És Tu quem acrescenta à igreja dia a dia os que vão sendo salvos. Então, Deus, leva-nos à oração, para vermos mais do mover da Tua mão, no meio da Tua igreja e através da Tua igreja. Faz isso, Senhor, para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.